eu trabalho aqui no Instituto do Cérebro. Então, eu sou formada em engenharia elétrica e fui fazer mestrado em neurociências. Isso faz há 10 anos. Então, faz 10 anos que eu estou trabalhando nessa área. E desde o início, o que me chamou a atenção na neurociências foi mais a técnica até. Então, eu comecei me interessei na neurociência por conta da ressonância magnética, vendo uma apresentação do Draulio, que foi meu orientador e hoje em dia é meu chefe e meu parceiro de trabalho aí. E aí, eu queria começar falando para vocês, diferente assim do que a gente tem feito todos os dias, é que eu não vou começar falando de imagem, eu vou começar falando de psicodélico, para que a gente saiba mais ou menos o que são essas substâncias e por que a gente está interessado em estudá-las. Então, os psicodélicos, eles são substâncias que estão presentes naturalmente em plantas, em fungos, né, em animais. Né? Aqui tem o que a gente chama de psicodélicos clássicos, que seria a psilocibina, que está presente em cogumelos. Temos a DMT, que tem tanto em planta como também tem em animais. E temos o LSD, que é uma molécula semissintética. O que essas substâncias elas têm em comum é que, se vocês prestarem atenção nessa parte que está destacada, todas elas apresentam essa parte da molécula que é muito similar à serotonina, que é uma substância que a gente tem no cérebro, é um neurotransmissor, e que todo mundo já deve ter escutado falar como é importante na regulação de sono, de humor, da libido e de várias características, né, que são importantes para a gente como ser humano. Dentre esses psicodélicos, o que é que a gente tem estudado no laboratório há muitos anos? É a ayahuasca. Então, a ayahuasca, ela é uma substância psicodélica que ela vem, né, da bacia amazônica, então tem um uso ritualístico pelos indígenas, né, há milhares de anos, há centenas de anos, e também ela é usada por várias igrejas sincréticas. Então, são religiões que a gente chama religiões ayahuasqueiras, né, que elas usam essa bebida, né, elas chamam de chá, elas usam nos seus rituais. Então, devem também já ter escutado falar sobre a união do vegetal, o Santo Daime. Então, a ayahuasca ela é o chá do Santo Daime, por exemplo. E ela é feita a partir de duas plantas. A gente tem a Psychotria viridis e a Banisteriopsis caapi. Né? E essa a gente chama de chá, mas na verdade o que acontece é que essas plantas são fervidas juntas por um longo tempo. E o que a gente tem quimicamente, né, na farmacologia dessa bebida, é que as folhas da Psychotria viridis, elas vão fornecer a substância psicodélica, que é a NN-dimetiltriptamina, a DMT, e o cipó, a casca do cipó, ele vai ter inibidores de monoaminoxidase. Essas beta-carbolinas, a armina, a armalina e a tetrahidroarmina. O mecanismo de ação é super interessante porque, na verdade, a DMT, se você ingere ela oralmente, ela vai ser completamente degradada pela monoaminoxidase que está presente no nosso trato gastrointestinal. Já as beta-carbolinas, né, elas são inibidores dessa enzima. Então, quando você mistura as duas e toma em conjunto, o que vai acontecer é que a MAO, ela vai inibir, né, tem inibição periférica da MAO, é uma inibição temporária, reversível, então inibe a MAO, fazendo com que a DMT não seja degradada, e aí a DMT consegue alcançar, né, consegue cair na corrente sanguínea e vai ter um efeito central, né? Então, de agonismo da serotonina e também de alguns outros neurotransmissores, como, por exemplo, o sigma-1, que também é um receptor que tem implicações na depressão, por exemplo. E, ao mesmo tempo, essa inibição da MAO, ela também tem um efeito central. Então, de maneira geral, ela vai possibilitar um aumento, né, da disponibilidade de outras monaminas, então, como a dopamina, a noradrenalina. Então, existe também um efeito não específico, né, para outras monaminas. E tudo isso vai fazer com que uma pessoa que esteja sob o efeito da ayahuasca, ela passe por, sinta alterações de percepção, na cognição, no afeto, né? Tudo isso são efeitos muito fortes, né? Então, as pessoas percebem esses efeitos. São efeitos que começam mais ou menos depois de entre 20
mais ou menos 20 minutos após a ingestão, né? Eles têm um pico entre 40 minutos, 1 hora, e começam a decair e até mais ou menos 4 horas esses efeitos já têm passado, né? Isso aí que seria o que a gente chama de efeito agudo. Então, desde 2006, Braulio, que na época ele era professor em Ribeirão Preto, ele começou a estudar ayahuasca. E quando eu conheci ele, ele já tinha feito um experimento, que é esse que eu vou falar para vocês, que é esse experimento que a gente vai ver o efeito agudo, que foi realizado lá em Ribeirão Preto. Né? Esse experimento do efeito agudo, ele foi feito com voluntários experientes, né, saudáveis, e o que eu vou falar mais para vocês hoje é desse artigo, que foi o meu artigo de mestrado, né, a análise que eu fiz durante o mestrado, que são os efeitos, né, da ayahuasca na DMN. Que eu vou falar, né, a gente já falou aqui bastante no curso, mas eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre essa rede. E mais lá na frente da aula eu vou falar sobre esses efeitos que são subagudos, ou seja, apesar de você ter esse efeito muito pronunciado, né, durante, né, essas 4 horas que a pessoa, logo após a pessoa ter bebido ayahuasca, a gente também sabe que os psicodélicos, de maneira geral, eles têm o que se chama de afterglow, um efeito que ele persiste, é um efeito sutil, mas que persiste, né, 1 dia, 2 dias após a ingestão. Então, aí eu vou falar um pouco para vocês também sobre esse trabalho aqui, que foi um trabalho mais recente que a gente publicou, que são efeitos subagudos, né, nas redes de saliência e default mode. Então, nosso grupo, né, a gente tem trabalhado com isso já desde 2006, e até então nós fizemos 2 experimentos, né, usando a ayahuasca e a ressonância magnética funcional. Qual o interesse, né, de você estudar, então, essa ayahuasca em voluntários saudáveis? Ou o que é que a gente pode trazer de informação? Essas substâncias psicodélicas, elas vão modular, né, um sistema, né, vários sistemas. Então, elas modulam o sistema de emoção, modulam o sistema de percepção. E com isso você tem uma ferramenta super interessante de você tentar investigar esses sistemas, né, quando eles estão sendo modificados por essa substância. Então, para você tentar entender mesmo várias bases de como funciona, né, emoção, ou percepção, ou qualquer outro sistema que você esteja interessado e que seja afetado por essas substâncias. Podem parar a qualquer momento, tá? Eu vou falando aqui, mas me interrompam. E por que a gente resolveu especificamente estudar nesse primeiro estudo? Então, contando um pouco sobre o estudo, ele foi feito com voluntários da Igreja do Santo Daime. Eu vou mostrar no paper depois, a gente fez foram 10 voluntários. E aqui o que eu vou mostrar é só uma parte do protocolo, mas na verdade a gente realizou 3 protocolos de aquisição de ressonância magnética funcional com eles. A gente fez um protocolo de imagem mental, imagética mental, um protocolo de linguagem e uma aquisição de resting state. Tá? Como foi esse protocolo de imagética mental? O protocolo de imagética mental, as pessoas tinham que, elas olhavam uma imagem, então a gente apresentava uma imagem, de uma cena real, sei lá, um pássaro. Em alguns momentos elas olhavam o pássaro, e depois, em outros momentos, o que a gente apresentava era essa imagem embaralhada, e outros momentos a pessoa tinha que fechar os olhos e imaginar o que tinha visto. Então, era essa tarefa. Horas olhava e horas imaginava o que tinha sido visto. E tinha esse controle que era essa imagem embaralhada. Era subsequente essa imagética, quando ele via a imagem e tinha que imaginar depois? Isso, em blocos. Uhum. Um protocolo em blocos. Então, passava um tempo vendo e um tempo imaginando. E o pessoal conseguia fazer essas tarefas porque eles estavam no estado alterado, né? Geralmente essas coisas são
ocorrem em rituais, então você está ali num grupo, tipo ali, o pessoal está olhando a ressonância. Enfim, acho que você vai falar sobre isso, mas eu fico muito curiosa em como deve ter sido para os participantes entrar num tubo e, enfim, fazer tarefas sob efeito da ayahuasca, né? Exato. Esse é um dos motivos, né, pelos quais foram escolhidos voluntários experientes. Então, eram voluntários que estavam já habituados, né, aos efeitos da substância. Porque, então, quem já entrou numa ressonância, seja para fazer um experimento, ou seja porque teve que fazer uma ressonância de coluna ou de qualquer outra parte do corpo, sabe que nem sempre é fácil. Então, é muito comum, né, que você tenha, não sei, uma sensação um pouco angustiante, né? Não é uma sensação das mais simples, assim. Apesar de ter voluntários que gostam tanto, que querem dormir, né? Que você tem que cuidar para ver se a pessoa não dorme durante lá o seu resting state. Tem vários outros que não relaxam, que é difícil. Então, a gente sempre fala que imagina só, você pegar a primeira vez que a pessoa vai ter uma aula de surf, vai surfar, e aí você coloca a pessoa em cima da prancha e ao mesmo tempo manda ela ir pegar de 1000 até 0, diminuindo de 14 em 14. Vai fazendo essa conta aí para mim, me dizendo 1000 menos 14, 14. E aí em cima da prancha pela primeira vez. Assim, uma das duas coisas não vai dar certo, ou nenhuma das duas. Então, nesse estudo, né, foi o primeiro estudo que eles fizeram lá em Ribeirão, eles tentaram pegar pessoas que eram experientes e que meio que pelo menos uma das partes, que seria a parte de saber lidar com o efeito, elas estariam preparadas para isso. Com certeza é desafiador, assim. Esse experimento eu não participei, né? Assim, eu já peguei só os dados, então o meu mestrado ele foi feito só com análise, assim. Mas, assim, os relatos que Draulio conta é isso, assim, é de uma das voluntárias ter dito que nunca mais faria isso, assim, de ter achado a experiência péssima. Junto dessa onda, né, de fazer estudos com psicodélicos na ressonância, então a novidade, né, a gente já falou muito sobre essa coisa da pergunta e tudo, mas é um campo super novo, né, e há 10 anos era ainda mais novo, ninguém tinha feito quase nada com isso, então eram os primeiros estudos com psicodélicos e neuroimagem. E aí eles planejaram esse experimento tentando pegar várias áreas, então percepção, pegar a linguagem e fazer um resting state, que era uma coisa que estava começando a ficar super na moda. Super na moda por quê? Porque essa rede, né, a DMN, que a Paty já falou, ela foi uma rede que começou a ser percebida, descoberta, de certa forma. Descoberta no sentido de que as pessoas deram o nome àquilo ali e perceberam, né, que esse conjunto de regiões ele estava presente, né, quando você fazia várias tarefas, né, de percepção, de linguagem, atenção e memória. Quando você olhava para o que não estava ativo durante essa tarefa, né, aparecia esse conjunto de regiões. Então, nessas regiões que têm uma atividade maior durante a condição de repouso do que durante a tarefa estudada. E aí, nesse artigo seminal, 2001, né, o Reichel descreveu a rede, né, dizendo que era esse modo de funcionamento do cérebro durante o estado de repouso. E aí a gente tem quais são as regiões, tem precúnios, tem o PCC, né, o cingulado posterior, o cingulado anterior, áreas do inferior parietal bilateral, do giro temporal. Então, esse conjunto de regiões passou a ser uma grande vedete, assim, nessa área de neuroimagem e principalmente da neuroimagem do resting state, né, que não era uma coisa muito comum. A ressonância ela foi criada, né, para esses protocolos em bloco de tarefa que a gente viu já bastante, né? Você tem uma tarefa específica, você tenta modular especificamente aquele sistema que você está interessado em estudar. E com esses estudos de resting state, a DMN ficou super na moda, digamos. Várias pessoas tentando entender qual seria a função da DMN, então ela estaria engajada nesse monitoramento do ambiente externo, né, meio que prestando atenção quando você não está prestando atenção em nada, mas uma coisa meio que está ali, o seu sistema não pode estar do zero, né, ele meio que está, tem até uma analogia na época, que é como se você imaginasse um carro em ponto morto. Então, você estaria ali, o carro ligado, né, então você tem o seu cérebro funcionando o tempo todo, né, na verdade, ele gasta mais energia
quando ele não está fazendo nada, assim, você passa a maior parte do tempo, né, consumindo muita energia, e o cérebro não está desligado, ele está ali funcionando em ponto morto. Então, meio que a DMN seria esse ponto morto a partir do qual rapidamente você consegue ir para engajar outras regiões e começar a fazer uma atividade que está orientada externamente, né? Participaria da construção de simulações mentais, a gente sempre está pensando, seja no que aconteceu, seja no que vai fazer, né, posteriormente, sempre você está meio que fazendo simulação baseado no que você já aconteceu na sua vida, né, então você fica, eu já fiz isso, eu sei que vai ser desse jeito, ou não, enfim, tentando adivinhar o que vai acontecer. E ela também estaria atuando nesses estados, né, que a gente está divagando. Então, eu estou aqui falando com vocês e estou super focada, concentrada no que eu vou falar, porque, enfim, eu tenho que falar uma sequência de coisas que façam sentido para vocês. Mas se eu me desligar um segundinho que seja, assim, rapidamente eu vou pensar que, esqueci de aguar minha planta hoje de manhã. E aí eu vou nessa, e daí da planta eu já posso pensar em outra coisa, em outra coisa, em outra coisa, e muitas vezes é até difícil você fazer esse caminho de volta e pensar, caramba, por que eu estava pensando nisso? Então, a gente divaga e esse estado, né, de introspecção e de daydreaming, né, que você está devaneando acordado, né, sonhando acordado, também teria uma relação com a maior atividade dessa rede. Então, ela estaria muito relacionada a processos que são autorreferenciais, né, estão ligados ao self, à sua percepção, a você, né, você no mundo, como você se relaciona, né, com a sua introspecção, né, você sobre você mesmo, o que é que você está pensando. E a gente já sabia também que ela estava alterada em vários estados, né? Então, muita gente tentando relacionar diferentes transtornos psiquiátricos e neurológicos com alterações dessa rede. Então, doença como Alzheimer, autismo, esquizofrenia, depressão, outros estados de consciência, né, alterados, como sono, hipnose, estados meditativos, e o uso de substâncias como anestésicos e psicodélicos. Então, aqui a gente tinha visto já trabalhos que mostravam que existia tanto alteração na magnitude do sinal Gold, então na atividade dessa rede, como também na conectividade. Então, tendo tudo isso que eu falei em mente, né, o que é que a gente fez nesse primeiro trabalho? Como é que era o protocolo? Então, o protocolo era o seguinte, a gente pegou esses 10 sujeitos, desses 10 voluntários, e eles fizeram 2 sessões de ressonância magnética funcional com esses 3 protocolos que eu falei. Esse de imagética, um protocolo de linguagem, que foi esse protocolo de fluência verbal, e um resting state. A gente fez uma sessão de ressonância antes, né? E aí a pessoa tomava ayahuasca, bebia ayahuasca na quantidade que ela estava acostumada a tomar. Então, ela tomava a quantidade que ela tomava no ritual. Eram pessoas que tinham pelo menos 5 anos de uso regular, né? Foram pessoas que toparam participar, né? Então, claro que tudo isso você tem termo de consentimento, aprovação do comitê de ética, enfim. Então, pessoas que estavam dispostas a participarem. E junto com a ressonância, a gente também fez a coleta de alguns dados comportamentais, então escalas, para saber se tinha, né, o efeito, então, escalas que estavam medindo estados dissociativos, uma escala de mania, que é importante que a gente controla para você saber que aquilo ali, mesmo que você tenha um efeito, é um efeito agudo, né, restrito no tempo, então ele vai subir aquelas escalas e depois vai voltar ao normal. E aí, depois de 40 minutos que eles tinham ingerido a ayahuasca, eles faziam a segunda vez o mesmo protocolo. E depois tinha de novo escalas até o efeito passar. E aí eles iam para casa. Os protocolos que eu vou mostrar aqui, então, que eu analisei, foram esse protocolo de fluência verbal. Então, por que foi usado esse protocolo de fluência verbal? Muito pela expertise do grupo. Era um grupo que, lá em Ribeirão, eles trabalhavam muito com cirurgia de epilepsia. E essa tarefa de fluência verbal, ela já era meio que utilizada lá, meio que até na clínica, porque eles faziam mapeamento pré-cirúrgico para a cirurgia de remoção do foco epiléptico. Então, é importante, quando você vai fazer esse tipo de cirurgia, que você saiba qual é a dominância. A gente falou muito sobre dominância, né?
aqui. E a linguagem é nossa, fugiu a palavra. A linguagem, ela é lateralizada, né? Então, na maioria das pessoas, ela é majoritariamente, ela está mais à esquerda, né? Então, você tem lá os centros de linguagem localizados à esquerda, mas vai que a pessoa tem o lado direito, e aí você vai fazer uma remoção, e aí tira o foco epilético, mas aí a pessoa fica com uma afasia, não sei. Então, né, tem algum déficit de linguagem. E esse teste de fluência verbal seria uma maneira não invasiva, né, de você fazer isso. Seria, por exemplo, uma boa aplicação da ressonância na clínica, que não é uma coisa que a gente vê muito, né? Vocês podem ter visto, tipo, desde o início do curso, a gente não falou nada de aplicação clínica. A gente está sempre falando de pesquisa, né? Mas seria, por exemplo, uma aplicação na clínica. Então, esse protocolo, como é que era feito? A gente dava estímulos sonoros, né, de letras. Então, A, e a pessoa tinha que pensar em palavras com a letra A. F, pensar em palavras com a letra F. Por que a gente não fazia para a pessoa dizer? Porque, com certeza, se a pessoa falasse, né, ia engajar muito mais. Você está tendo mesmo a palavra dita. Só que o que a gente já falou muito aqui é o quê? Que na ressonância, um dos maiores problemas de todos é o movimento. Então, se você está lá e manda a pessoa falar, vai mexer a cabeça. Então, é um protocolo que é tão robusto que mesmo com a pessoa só pensando na palavra, você consegue ver lá, identificar, brocar, né, os centros de linguagem bonitinhos. Então, foi por isso que foi escolhida essa tarefa de fluência verbal. Era uma tarefa que as pessoas lá eles já tinham experiência, né, em fazer essa tarefa, e tinha um psiquiatra que fez um doutorado avaliando isso também, né, avaliando a tarefa. Eu estava interessada em avaliar o repouso. Então, aqui o que eu vou mostrar é que o que a gente fez foi o contrário, né? Enquanto normalmente você está interessado em ver o que é positivo, né? O que é que está, quando você coloca o seu modelo, o que é que ativa junto com o seu modelo, o que eu fiz aqui foi o contrário. Eu queria saber o que é que vai para baixo do meu modelo, tá? Então, na hora lá de fazer meus regressores, né? De modelar lá a design metrics lá que a gente já viu, eu estava interessada no -1. Né? Eu não estava interessada no efeito da minha tarefa, eu estava interessada no que não era efeito da minha tarefa. E uma coisa que já tinha sido mostrada nesse tempo é que a DMN ela era muito robusta para diferentes tarefas. Então, não importava se eu estava fazendo uma tarefa motora, uma tarefa de memória, uma tarefa de fluência verbal, ela ia aparecer. Então, a gente tinha, assim, esperava bastante que fosse aparecer a DMN. E fora isso, a gente fez um protocolo curtinho de 4 minutos, do resting state, né, de olhos fechados. Bom, então aqui eu vou voltar aqui, vou sair aqui só para a gente ver umas coisas, uns detalhes queria mostrar para vocês uns detalhes no paper, né, desse trabalho. Só uma pergunta, assim, eu nunca vi esses trabalhos, não saíram, né, sobre a linguagem, sobre as tarefas, não acharam nada, o que aconteceu? Porque eu nunca vi esses trabalhos saírem, assim, Não, o que aconteceu assim, o da imagética mental é o paper de Draulio, que Draulio é o primeiro autor, né? Aquele paper da Human Brain Mapping, que é Vendo com os Olhos Fechados. Isso. Esse é o paper da tarefa da imagética mental, porque eles acharam que tem diversas regiões, né, de memória, umas regiões também frontais, orbitofrontal, e viram que foi o que deu o nome ao paper, é que quando as pessoas estavam sob o efeito da ayahuasca, elas tinham durante a parte da tarefa que era de imaginação, de imagética, elas tinham uma ativação em V1 que era da mesma magnitude de quando eles estavam vendo as coisas com os olhos abertos. Então, vendo com os olhos fechados, né? Vem daí o nome de que eles encontraram uma ativação em V1, o que normalmente não se espera. V1 é a área primária, onde está chegando, né, o primeiro sinal lá do seu estímulo visual. E o que se espera é que se você não tem um sinal entrando, né, você não teria atividade ali, mas que o que acontece quando as pessoas estão sob o efeito da ayahuasca é que sim, você tem uma atividade também em V1. Uma coisa que eu não falei, mas é que um dos efeitos da ayahuasca, que são até bastante conhecidos, quando você fala em ayahuasca, você vai pensar logo nisso,
é que ela tem esse efeito forte visual, de alteração da percepção visual, principalmente de olhos fechados. Então, você pode ver cenas, pode ver só figuras geométricas, padrões, como um caleidoscópio, ver coisas simples, mas você pode também ver cenas vívidas como num sonho. Então, até nas igrejas tem um nome próprio para isso, que eles chamam de miração. Então, a miração seria você ter essa imagética forte, né? Então, você consegue ver as coisas com uma realidade muito maior do que quando você só fecha os olhos e imagina agora. E aí, isso aí estaria associado a você ter essa ativação no córtex visual primário, por exemplo. É uma das especulações do artigo. Essa parte da tarefa, né, da fluência verbal, ela foi a tese desse cara chamado Joel Pinto. É um psiquiatra, fez o doutorado lá. E depois logo depois do doutorado, já foi embora e ficou meio que perdido. Inclusive, eu não sei se está aí, Caio, que é um aluno de iniciação científica que eu pedi para vir para frequentar o curso. Mas, por exemplo, talvez um dos projetos que Caio vai se envolver é a gente voltar e analisar esse dado e tentar publicar. Então, porque, na verdade, ele fez na tese, mas ele fez usando o Brain Voyage, ele fez, enfim, fez uma análise super preliminar para defender, não era o foco do objetivo dele. O doutorado foi mais focado nas escalas psiquiátricas mesmo, e isso foi tipo um plus, assim, do doutorado, mas foi um dado que ninguém nunca olhou com atenção. Bom, aí queria falar aqui um pouquinho, mostrar aqui a vocês, então, alguns detalhes aqui do trabalho, do paper. Então, aqui tem introdução e tal e tal. E aí, primeira coisa aqui, a gente fala quem é a amostra. Então, foram 10 voluntários, né? 5 homens, a média de idade, a faixa de idade. Depois, uma coisa que era uma crítica forte ao trabalho, assim, que poderia ser uma crítica forte ao trabalho. Então, a gente sabe que você está sob efeito de uma substância dentro da máquina, da ressonância, não é fácil. Então, poderia ser que a quantidade de movimento desses voluntários antes e depois, né, se está lá sob efeito, você fica mais inquieto, até dá mesmo uma inquietação motora. Podia ser que isso, né, fosse diferente, e uma vez que você está vendo movimentos diferentes nas duas sessões, qualquer efeito que você está vendo poderia ser devido a esse artefato de movimento, mesmo que você corrija, né? Ontem o Theo mostrou no finalzinho da apresentação dele, ele mostrou uma coisa super interessante, né? Quando eles usavam um jeito de corrigir durante a aquisição para movimento, então, eles tinham lá uma câmera, um sensor que ia durante a aquisição, ela já ia corrigindo a aquisição, né? Para corrigir esses efeitos, esses artefatos de movimento. Quando ele via isso, comparava isso com uma imagem que não tinha sido corrigida desse jeito, a gente via que mesmo com pré-processamento sobrava um monte de coisa que são artefatos de movimento. Então, reforçando de novo, o movimento vai ser o maior problema, eu acho, que vocês vão enfrentar, além de encontrar os sujeitos para, né, que se adequem à sua pesquisa, né, você garantir essa qualidade do dado. É o básico, assim. Se o seu dado for ruim, já perdeu tudo. Então, né, vocês veem que aqui, inclusive, a gente colocou qual era a faixa, né, de movimento que eles tinham antes e depois, comparamos para mostrar que não tinha diferença, né? Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é que nesse trabalho a gente usou também 26 indivíduos controles que tinham participado, né, da mesma tarefa, mas em outro experimento, para a gente poder definir as nossas regiões de interesse nesse grupo, tá? E usar, né? A gente definiu num grupo para usar no outro. Por quê? Para a gente evitar um problema. Bom, primeiro por 2 motivos. Porque naquela época não era tão comum você ter esses templates disponíveis. Então era tipo 2011, estava todo mundo fazendo, mas não tinha ainda ninguém organizado e feito um grande número de sujeitos e disponibilizado esses mapas, como a gente tem hoje, essas máscaras que a gente chama. Então hoje, tipo, ninguém precisa fazer o seu próprio. Né? É super como você vai lá na internet, você bota máscara da ADNN, vai aparecer 500 grupos que fez, você pode usar que você achar lá, tipo, que você confia e tal. Mas naquela época não tinha. Então, o que você normalmente não pode fazer, né, que é um problema que se chama de double dipping, é você pega os seus sujeitos,
Aí você vai lá e pré-seleciona essas ROIs. E depois você selecionou essas ROIs, aí você vai e olha de novo, usando, né, essa mesma máscara que você selecionou nos seus sujeitos. Você vai lá e faz, pega nessas regiões que você pré-selecionou, né, nos seus sujeitos. Então, isso você está fazendo uma estatística circular. É como se você selecionasse, né, dentro de uma caixa que tem bolas vermelhas e amarelas. Você já selecionasse as vermelhas e depois você fosse olhar se tem bolas vermelhas. Sim, você tem porque você já selecionou. Então, para evitar esse problema, a gente pegou uma amostra que estava fazendo a mesma tarefa, mas que não tinha nada a ver com o protocolo, ou com ayahuasca, não tinha a ver com nada. Então, a gente pegou esses sujeitos para definir as nossas regiões de interesse, para usar, então, no meu grupo que era de interesse. Então, aqui tem detalhes, ó, acho que é a Lana, né, que está me perguntando as coisas do protocolo de influência verbal. Aí aqui tem um pouquinho mais de detalhes sobre como é que era o protocolo de influência verbal. De novo, aqui passando aquela parte que é super importante, né, também, que é você dar detalhes da sua aquisição, como é que foi a aquisição, foi feita. Então, também foi num scanner de um e-mail Tesla. E aqui tem todos os detalhes da sequência que a gente usou. E dando seguimento aqui, então, como é que foi o pré-processamento. Então, sempre a gente descreve todas as etapas. Esse dado, ele foi uma coisa meio misturada. Teve coisas que a gente fez no FSL, teve coisas que a gente fez no SPM, tá? Isso é uma coisa também que eu acho que a gente não falou tanto, porque a gente sempre tem falado de você fazer as mesmas coisas. Você pega um software e você faz todas as etapas, né, da sua análise, que inclui o pré-processamento e a análise de grupo, em um único software. Mas muitas vezes você pode fazer, né, pré-processar o dado em um lugar, e aí você, uma vez que tem esses mapas, essas imagens pré-processadas, você pode entrar em outros softwares para fazer coisas diferentes. Então, foi o que a gente fez aqui nesse caso. Então, eu estava, na época, o FSL foi o programa que eu aprendi primeiro, a gente começou a pré-processei o dado lá, e peguei essas imagens e depois rodei a estatística usando o SPM. O que mais aqui que eu queria falar? Aqui é aquela coisa que da tarefa, que a gente já falou um pouco, né, de que você tem o primeiro nível, então, para cada sujeito. Então, toda vida que vocês virem essa coisa de para cada sujeito, quer dizer que é o primeiro nível que a gente está falando, né? Então, você já tem um primeiro nível que em cada sujeito, eu já tinha interesse em saber o quê? Quando é que a condição de repouso era maior do que a minha tarefa. Então, eu já criei para cada sujeito esses mapas. E depois, o que é que eu fiz? Eu comparei esses mapas. Eu queria falar aqui também de umas limitações do trabalho. Vocês viram que eu tinha o quê? 10 sujeitos. E ainda perdi um porque se mexeu muito. Então, a gente ficou com 9 sujeitos. E aí, talvez vocês vejam aqui uma coisa que não é comum de se ver, principalmente hoje em dia, que eu fiz uma análise de segundo nível, Fixed Effect. O que é que isso quer dizer, que é Fixed Effect? Quer dizer que o resultado que eu achei, eu não posso generalizar para a população. Esse resultado, ele é verdade para os meus sujeitos. Então, assim, é uma grande limitação, mas era o que dava para fazer com 9 sujeitos. Então, vocês vão ver que, mesmo usando esse artifício, não artifício, mas mesmo usando esse método, né, de analisar a diferença, a gente só via resultado significativo com um P de 0,05 não corrigido. E aí eu me pergunto, tipo, hoje em dia, será que a gente publicaria esse estudo 10 anos depois? Não tenho certeza. Talvez sim, porque eu vou mostrar para vocês que o próximo paper que eu vou mostrar para vocês, ele também tem várias limitações nesse sentido. Mas, Fernanda, isso é uma coisa interessante, assim, porque esse trabalho, a gente bate na tecla, né, da estatística e tal, mas o Theo falou uma coisa ontem que eu já ia pegar, mas tá um pouco certo também, né? O que o dado permite, né? O que o dado está te dizendo, entre aspas, né? O dado não diz nada, o dado é o dado, mas assim, essa ideia de que quando você tem uma população tão específica, uma situação tão peculiar como essa, você
tem que afrouxar um pouco, fazer uma coisa um pouco exploratória também, né? De tipo, poxa, o que tem aqui, o que eu consigo achar, e não ser tão cri-cri assim com os métodos, porque imagina, um estudo desse é super difícil de conduzir, né? Então a gente tem que meio que extrair o melhor de cada dado, assim. Então, uma limitação de você pegar tanto em cima da estatística é você também ficar preso e não conseguir extrair, né, coisas interessantes do seu dado. Você pode perder muita coisa também, né? Quando você é tão rigoroso. E é isso, assim, esse foi o primeiro trabalho, né? Então, normalmente, assim, é isso, assim, você tá muito na exploração mesmo, e aí você tem que ver que é isso, tem a limitação de serem poucos indivíduos, porque é difícil, tinha dificuldade, né, de você colocar essas pessoas na máquina, enfim, é um trabalho também complicado de ser feito. Bom, então aqui eu queria falar de duas coisas de novo, que a ressonância, né, a ressonância magnética funcional permite que a gente veja a atividade e também conectividade. Então, a atividade, normalmente, ela está relacionada à tarefa. Por que é diferente aqui? Normalmente, a gente nem vê mais você falar de DMN, de ativação ou desativação relacionado à tarefa com DMN. Todo mundo agora faz resting state, e aí você vai ter a DMN, mas ninguém fala de magnitude do sinal bold relacionado a DMN. Né? A gente fala de conectividade. Mas aqui a gente resolveu investigar usando essas duas abordagens. De novo, que a gente já está batendo aqui nessa tecla também várias vezes, é que você pode tentar mostrar, né, bater no seu dado ou fazer ele mostrar o mesmo resultado de diferentes formas. Então, isso aqui é super legal. Você olha para o dado usando usando um jeito, né, um jeito de olhar para o dado, e aí você olha depois e vê que aquele dado, também tem um comportamento semelhante quando eu faço uma outra coisa com ele. Então, aqui, a gente fez essas duas, a gente abordou, né, esse problema de duas maneiras. Olhando a atividade da DMN, que seria, então, com relação à tarefa, e também fazendo a conectividade. E para a conectividade, aqui nesse trabalho, a gente fez o que a gente chama de conectividade baseada em seeds. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou selecionar uma região de interesse, até mais na frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e vou correlacionar a série temporal dessa região com o meu cérebro inteiro. Como é que eu escolho essas regiões de interesse? Né? Aqui eu escolhi já por trabalhos que tinham mostrado, né, definido essas regiões a priori. Então, eu peguei lá da literatura, fui lá e, que esse trabalho está mostrando que quando eu pego aqui uma esfera ao redor dessa coordenada, -4, -47, 45, e dessa outra coordenada, eu vou ter os mapas da DMN. Na época, nem tinha o COM, e a gente tinha feito essas análises usando um programa que se chamava REST. Era uma toolbox do MATLAB. A gente rodou nesse REST. De novo, né? Quando eu faço esse tipo de análise, né, o que é que eu estou vendo? Quais são A gente já sabe também que esses mapas, né, de ressonância, eles, na verdade, são mapas estatísticos. O que eu estou vendo ali são valores de alguma medida estatística. Nos mapas de atividade, eu vou ter os valores de T, normalmente, né? Então, eu vou ter lá os meus valores de T. Aqui nos mapas de conectividade, eu vou ter valores de R, que, na verdade, não são R, porque a gente transforma eles para usando essa transformada de Fischer, então eles são Z. Mas o que, no fundo, esse Z está me contando é o quão correlacionado aquele voxel ele está com a minha região de interesse. Está mais ou menos correlacionado. E uma outra coisa que também, na época, era uma discussão muito grande, né, na época que a gente estava escrevendo esse trabalho, era, que a gente já comentou também rapidamente aqui, essa questão dessa outra rede chamada TPN, que era a Task Positive Network, que seria uma rede que ela estaria ortogonal, ela estaria anticorrelacionada à ADMN. Então, você teria uma rede positiva, né, que quando essa rede estivesse ativa, a ADMN estava negativa, e vice-versa. Só que também se falava muito na época de que essas correlações negativas, elas eram, na verdade, um efeito espúrio, né, um artefato criado pela regressão desse sinal global. Então, de novo, esse sinal global seria um sinal que
é um sinal do cérebro de maneira geral, e nele a gente teria tanto artefatos fisiológicos, então batimento cardíaco, respiração, movimento da respiração, como também sinal Bold. E quando você retirava esse sinal né, do seu dado, apareciam essas correlações negativas. Então, o que é que a gente fez aqui nesse paper? A gente analisou o dado de um jeito e do outro. Então, eu rodei o dado inteiro, tendo feito correlação, tendo feito a regressão do sinal global, e rodei tudo de novo com o sinal global para ver se dava diferença ou não. Então, já também uma coisa que que o Tiago falou, né, quando ele estava falando lá do paper, que cada grupo analisou, né, dos 70 grupos, ninguém escolheu o mesmo protocolo. Vocês veem que não é fácil escolher a mesma coisa que eu escolhi aqui, né? Porque não, né, nem todo mundo ia pensar nisso, em fazer de um jeito, fazer do outro, enfim. E é isso, você vai testando as coisas, e acho que uma coisa que é legal é você mostrar isso, né? Então, falando de novo, assim, como é que a gente consegue ter confiança em um determinado resultado? Acho que você tem confiança quando você mostra ele, e aí você diz o que é que fez, aí eu vou lá, depois, anos depois, eu olho, esse aqui eles fizeram isso e não deu nada, ou eles fizeram e deu, né? E eu posso comparar meu resultado com alguém. Eu podia ter feito isso e não ter contado, né? Porque vamos dizer, não deu nada. Mas aí a gente também muitas vezes fica sem saber, né? Tipo, será que essas pessoas tentaram fazer isso? Será que eu tô achando isso e ninguém me falou que existe isso, né? Então, assim, acho que ser transparente é super importante, eu acho que a gente ganha muito. Então, vou voltar aqui para o slide só para mostrar então o que a gente teve de resultado. Ó, então, aqui, a gente teve o resultado da atividade da DMN, então a gente encontrou que a atividade da DMN, ela era reduzida durante os efeitos da ayahuasca, né? A gente também fez uma coisa, né, que a Paty já mostrou também nos trabalhos dela, que a gente extraiu esses betas, né, de cada região dessa de interesse. Então, porque a minha máscara, ela era composta por 9 regiões de interesse. Então, eu fui lá e extraí os valores médios de cada região dessa, e a gente vê aqui que realmente, ó, alguns a diminuição foi menor, mas, né, em outros maior. Mas a gente vê que esses betas, eles diminuíram, né, também. E a gente também viu que teve uma diminuição da conectividade funcional, né, principalmente aqui nesse clusterzinho do PCC, da ADMN posterior. A ADMN até tem, a gente vê como uma rede global, assim, uma rede geral, mas existem porções da DMN, então você vai ter grupos que falam só de DMN anterior, que aí vai ser o MPFC, o símbolo anterior, e da porção posterior, que seria, né, essa parte do PCC, precúneos, e do parietal, do parietal inferior. Tem gente que inclui regiões como o hipocampo, né, e o giro parahipocampal dentro da DMN também. Então, tem pequenas variações, né, nessa rede, mas o que a gente encontrou aqui foi, então, que tinha essa diminuição da conectividade funcional da DMN, e até especificamente, né, quando a gente fazia os mapas só olhando com essa CIRI no PCC. Então, a gente via que realmente o que estava mudando era essa parte posterior, não tinha muito essa mudança na porção anterior da DMN. E, de novo, então esse trabalho ele tem essas várias restrições, né, do número da amostra, né, da estatística que a gente teve que usar aqui para poder mostrar esse resultado significativo. Mas uma coisa que foi super legal e que nos deu muita confiança é que uns anos antes tinha saído esse trabalho com a psilocibina. Então a psilocibina é esse psicodélico que tem uma ação nos mesmos receptores, assim, basicamente, da DMT. Então tem um mecanismo de ação muito similar, e eles tinham encontrado exatamente isso. Então, se você olha aqui, essa figura do paper lá deles, aqui, essa porção aqui, esse corte sagital, e olha aqui o meu, cara, você acredita, tipo assim, eu não tenho nada a ver com essas pessoas, né? Eles usaram outra substância, né? Também tudo bem, um psicodélico e tal, e encontraram o mesmo resultado. Então, isso lhe dá, né, essa questão de você reproduzir um resultado. Né? Então, assim, eu fiquei super feliz. Até lembro o dia quando eu rodei isso e que deu o resultado, assim, foi, nossa,
uma emoção, assim, caramba, replicamos o resultado deles, né, com outra substância, mas que o mecanismo de ação é similar. Então, né, eu acho que isso, de novo, reforçando essa ideia de que o seu resultado ele pode ser estatisticamente, pode não ser tão forte, né, estatisticamente, mas quando você tem isso se reproduzindo em lugares diferentes, né, por métodos diferentes, né, com pessoas que analisaram diferentes, você começa a ter mais confiança no seu resultado. Tá. Tudo bem até aí? Eu não vou discutir muito os resultados, mas enfim, a gente também encontrou, se vocês olharem, tem outros estados, né? Eu tinha falado de meditação, por exemplo, então tem trabalhos mostrando que monges, quando eles estão, monges experientes, meditando dentro da máquina, a DMN também está reduzida. E aí, depois dessa época, tem uma infinidade de trabalhos mostrando que realmente os psicodélicos têm influência nessa rede, né? Assim como outros estados. Tá. Eu queria falar agora um pouquinho sobre um outro tipo de análise que é também possível de ser feita com esse dado de resting state, que é uma análise que a gente chama análise de redes complexas. Acho que Sato talvez tenha mencionado rapidamente isso, eu mencionei lá naquele dia com ele, mas, enfim, foi muito rápido, então resolvi trazer aqui um pouquinho, porque eu acho que também é uma coisa que tem sido feita bastante e metodologicamente é mais complicada, assim, então... quando eu falo para vocês que o que eu estou vendo no resting state é a conectividade funcional, é a correlação de um sinal com outro, de certa maneira é intuitivo, porque correlação é uma coisa que a gente está muito acostumado a pensar. Eu sei, né, que eu consigo entender o que é uma coisa está correlacionada com outra. Então é isso, elas acontecem juntas, né? Mas quando eu passo para essas análises de rede complexa, eu vou me distanciando um pouco, eu acho. Então, a matemática fica mais complicada, os conceitos são mais longe do nosso dia a dia. O que é que isso quer dizer? O que é essas redes complexas? Só dando um passinho anterior, eu tenho o que a gente chama na física de sistemas complexos. Eu tenho sistemas que são simples, eu tenho sistemas que são complicados e eu tenho sistemas que são complexos. Os sistemas complexos, eles têm uma série de características, eles não têm uma organização, eles têm uma organização, mas não têm um comando central. Se você tira uma parte, ele funciona de uma forma, então você não consegue prever bem o funcionamento. Ele evolui, né? Ele se adapta e evolui. E o cérebro, ele pode ser caracterizado como um sistema complexo. Então, o sistema complexo é que você, separando as partes, quando você soma, não dá o todo. Um sistema complicado é, por exemplo, um avião. A gente acha que o avião, para funcionar, para você fazer aquela máquina voar, é muito complexo. Não, é complicado, porque você consegue, separando as partes, você sabe como é que vai fazer para o avião voar. O cérebro, você não sabe. Tanto que, assim, a gente vê vários casos de sei lá, pessoa que teve um AVC, por exemplo, que a Lana trabalha aí, teve um AVC, perdeu lá um funcionamento de uma região, mas a atividade lá dela, depois de um tempo, ela recupera, ela consegue voltar a ter um movimento. Porque o cérebro foi lá, de alguma forma, né, com a plasticidade, ela começou a desempenhar aquela função usando outras regiões ou fazendo aquilo ali de outra forma. Então, o cérebro ele pode ser caracterizado como um sistema complexo. Então, já que ele pode ser caracterizado como um sistema complexo, a gente pode utilizar ferramentas, né, de análise desses sistemas para tentar inferir, né, sobre o comportamento dele. Uma dessas ferramentas é essa análise de redes complexas. Então, é isso. Então, o que é que a ideia bem básica é? Eu vou pegar o meu sinal do resting state, vou modelar ele para que ele seja uma rede complexa, e aí eu tenho uma série de métricas que eu posso extrair dessa rede e comparar entre diferentes condições. Como é que a gente faz isso? Então aqui tem um pipeline, né? Mostrando isso. A gente tem aqui aquelas imagens pré-processadas, então eu já tirei o artefato lá, o artefato de movimento, o artefato do líquor, substância branca, tenho lá minha imagem supostamente livre de ruídos, né? Já tirei esses ruídos fisiológicos e de movimento. Eu vou dividir essa minha imagem
em pequenas porções, são esse parcellation. Então, parcellation eu vou colocar um atlas, eu vou usar um atlas que tem, sei lá, 200 regiões, 300 regiões, e vou extrair a série temporal de cada uma dessas regiões. Então, eu vou aqui e extraio essas séries temporais. Depois, eu filtro essas séries. Então, não estou interessada em todas as frequências. Eu sei que a atividade, a atividade intrínseca do cérebro, ela está lá naquela faixa de frequência entre 0.01 e 1 e 0.1. Então, pequenas variações em torno disso. Eu filtro. E aí, eu tenho essa grande matriz de correlação. Que, se vocês lembrarem, Patrícia já falou sobre um tipo de análise que era Roy to Roy. Só que nesse caso aqui eu tenho 250 por 250. Então, essa matriz de correlação aqui, o que é que está me mostrando? Está mostrando que cada pontinho desse é a correlação, né, de uma região com outra, par a par. Então, é uma matriz de correlação par a par de uma região com cada uma das outras. Essa matriz de correlação, ela vai ter desde o azul, que quer dizer que elas não estão correlacionadas de jeito nenhum, a vermelho, que quer dizer 1. Então, é a região com ela mesma. E aí, vocês veem que tem vários, clusterzinhos aqui de regiões mais amarelinhas, quer dizer que essas, né, têm valores aqui mais altos de correlação. Um jeito de você trabalhar com essas redes complexas é você dizer que ou uma região ela está conectada com outra ou não está. Então, eu binarizo isso. Então, eu vou dizer, é arbitrário. Então, eu vou dizer que, para mim, uma região ela está correlacionada com outra se ela tiver um R da correlação maior do que 0,3, por exemplo, 0,3. Aí, o que é que eu vou fazer, então, aqui? Eu vou pegar essa matriz aqui que tinha um montão de coisa e vou dizer, não, eu agora vou colocar 1 para quem tem mais do que 0,3 e 0 para quem está abaixo. E aí, eu chego nessas matrizes binarizadas aqui, que eu posso ter vários limiares diferentes, né? É arbitrário isso, assim. E aí eu posso gerar diferentes redes, né? Porque eu posso dizer que a partir de 0,3, eu posso dizer que a partir de 0,35, eu posso dizer que a partir de 0,40. Então, normalmente essas análises, elas até são feitas você gera várias redes e você vai analisar isso em várias redes diferentes. E aqui é um exemplo, só uma ilustração de como você pode visualizar isso. Então, aqui, ó, tem os cérebros, né? Então, tem o lado esquerdo, o lado direito. Não sei se na imagem dá para ver, mas eu tenho umas bolinhas que são representando cada uma da região. E eu tenho essas linhas que estão ligando elas. Então, quando eu tenho uma linha ligando uma região, quer dizer que aquelas regiões elas estão conectadas, formando essa rede. E aqui é o caso de um paciente que tinha uma lesão, um foco, né, um foco epiléptico do lado esquerdo. Então, não sei se fica claro, mas assim, se você olhar aqui nessa primeira linha, ó, você vê que ele tem menos conexões do lado esquerdo do que do lado direito. Do lado direito está um pouco mais cheio de linhas do que do lado esquerdo, visualmente. Só que você imagina que, isso aqui eu posso dizer que mas é o que eu estou contando a vocês aqui também. Então, visualmente, não é uma análise fácil de você fazer, né? Então, são muitas conexões e é difícil você olhar para isso e dizer alguma coisa, né, só olhando para a imagem. Por esse motivo, o que é que a gente faz? A gente aplica algumas métricas, tá? Esse trabalho aqui, ó, esse trabalho foi um trabalho que a gente fez específico numa revista de epilepsia, que era para como você aplica isso para dados de epilepsia. Mas esse pipeline aqui, ele é usado para qualquer outra coisa, né? Você faz isso daí para você ter essas suas redes, né? Esses conjuntos, né, de matrizes de correlação, que no fundo são as redes. Mas então é difícil, né, você inferir qualquer coisa olhando para a imagem, e é por isso que a gente faz, então, aplica métricas. E que métricas são essas? Então, a gente vê essas redes como sendo grafos. O que é grafo? Grafo é uma ferramenta matemática, né, que você modela sistemas, né? E de que forma você modela esses sistemas? Você modela dizendo que você tem nós,
Então, os elementos básicos de um grafo são nós e são arestas. Então, aqui é um exemplo de um grafo super simples, em que eu tenho 4 nós, né? E que eu tenho 4 arestas. O L são as arestas. O que são as arestas? Uma ligação, né, entre 2 nós. O que isso aqui representa? Pode representar qualquer coisa, né? Essa teoria dos grafos ficou muito conhecida por um matemático chamado Euler, né? Que tem esse problema, ele tinha um problema para resolver, que tinha umas ilhas ligadas por pontes e ele tinha que achar o menor caminho possível para você ir de um ponto A a um ponto B, cruzando nessas pontes. Então, no caso dele, ele tinha esses pontos para onde ele queria ir, A e B. As pontes eram as arestas, que era exatamente esse caminho que ele tinha para cruzar. Então, pode ser isso. Então, você pode modelar pontos de uma cidade e as estradas que ligam essas cidades como um grafo. Uma coisa que a gente trabalha muito, que tem um grupo aqui no Instituto que trabalha muito com grafo, que é você aplicar isso à linguagem, né? Então, tem a Natália Mota, que é pós-doc aqui do Instituto do Cérebro. Vocês podem até já ter visto assim na mídia, porque Natália, sim, bomba na mídia, super pop. Então, ela tem vários trabalhos mostrando como você pegar um trecho de um discurso da pessoa falando, né, e você modelar, então, as palavras como nós e a sequência em que essas palavras são faladas, como as arestas, e extraindo informações disso. Você pode até prever diagnósticos de transtornos mentais, né? Tem várias informações que você pode tirar dali. Enfim, o grafo é uma ferramenta matemática que você pode aplicar em diferentes coisas. E no nosso caso aqui, a gente vai aplicar esses grafos para essas minhas redes, né? Para essa análise de redes complexas. Então, eu vou dizer que cada região lá que eu extraí, minha série temporal do Atlas, ele é um nó, e a correlação entre elas, no caso, a correlação que eu admiti para mim, que eu estou dizendo que elas estão correlacionadas, então vamos dizer lá, um R de 0,5. Então, se a correlação entre, dando o nome aqui, vamos dizer que a correlação entre o símbolo anterior e o símbolo posterior é de 0,7, então eu boto um tracinho, quer dizer que eu ligo essas regiões, eu boto uma aresta entre elas. E assim eu construo, né, esses grafos a partir dessas minhas matrizes de correlação entre as regiões. Com isso, eu tenho diferentes medidas de redes aqui, que eu posso agora extrair um valor só para aquela minha rede. E aí é mais fácil de eu comparar. Então, que medidas são essas? Eu tenho o menor caminho aqui, o caminho entre 2 pontos. Então, isso é super importante para eu saber como é que eu consigo chegar, então, de uma porção, por exemplo, uma porção anterior para a porção posterior. Essas regiões, elas estão conectadas? Qual é o menor caminho que eu consigo chegar de um lugar para o outro? Eu tenho medidas de clustering. Então, como é que uma determinada região ela está conectada aos seus vizinhos? Então, eu tenho regiões que estão próximas, elas vão ter uma maior correlação, porque elas estão próximas espacialmente, né? Mas eu posso ter, como é que essas regiões elas estão agrupadas, né? Então, tem um coeficiente de cluster. Eu tenho eficiência local e eficiência global, que seria como é que a informação, né, nesse sentido, a informação seria como é que elas se comunicam localmente, né, como é que troca informação, né, tanto localmente como globalmente, certo? Então, eu tenho medidas de rede, né, que eu posso agora aplicar aos meus dados. Fernandinha, deixa eu só tirar uma dúvida. A aresta, você falou que você determina a partir do coeficiente de correlação. Mas qual é o limite para você traçar uma aresta? Porque, assim, geralmente as correlações são baixas, né? E daí, qual é o valor que você seta que aqui tem uma correlação, eu vou traçar uma aresta, e aqui não tem, eu não vou traçar? É difícil, é arbitrário. Não, assim, o que eu diria é ver o que é que você está querendo estudar. Então, lá, sei lá, a gente fez muito desses trabalhos, assim, a gente aprendeu essa técnica olhando para dados de epilepsia, por exemplo. Então, a gente meio que pegava o valor que a galera usava. Então,
eu não vou lembrar, mas tipo, sei lá, 0,2. Então, 0,2 é uma correlação que é super baixa para a gente, né? Normalmente, assim, se você olha uma correlação 0,2, eu digo, ah, não, isso aí não é correlação. Mas nesse caso, é uma correlação. Um outro detalhe que eu não falei aqui, mas é porque essas redes complexas, elas têm classificações. Eu tenho redes que são regulares, eu tenho redes que são irregulares, e eu tenho um tipo específico de rede que é chamada de rede de pequeno mundo. Essas redes de pequeno mundo, de mundo pequeno. Small World Network, eu nunca sei a tradução em português. Mas essas redes de pequeno mundo, elas são super famosas, elas foram vistas no C. Langans. Então, tem esse paper aqui desse Watts e Strogatz, ele é super famoso, e foi um deles desenvolveram esse conceito de redes de pequeno mundo nesse modelo. E essas redes de pequeno mundo, elas são, por exemplo, as redes sociais, elas são redes de pequeno mundo. É uma rede em que você tem alta eficiência na troca de informação, tá? Clusters, sim, e também tem um cluster conectado com outro, que aí, se você imagina, tipo, você basta ter uma ligação entre um cluster e outro que todo mundo está conectado, né? Então, por exemplo, tem uma coisa que é super legal, que eu nem mostrei aqui, que é o número de Bacon. Vocês já viram isso para redes sociais? Que é o seguinte, deixa eu sair aqui para procurar. Quantas pessoas de distância você tá, sei lá, do Barack Obama, assim, umas coisas. Exatamente. Então, tipo assim, por exemplo, a quantas pessoas eu tô do Papa Francisco, vamos dizer. Então, assim, estou no sentido de já ter visto, de alguém que encontrou pessoalmente, né? Claro, não é uma pessoa, né, tipo, que eu vou ter acesso exatamente à pessoa. Mas, se eu parar para pensar, eu conheço o Stevens Hen, que eu sei que foi lá no Vaticano e teve com o Papa. Então, tipo assim, eu tô só a 2 pessoas, né? Eu tenho 2 graus, né? Então, o grau de um nó, que é uma medida super importante, o que é o grau de um nó? O grau de um determinado nó é quantas arestas ele tem, com quantos outros nós ele está conectado. Isso é um grau do nó. E aí, se eu estou conectada com um nó que tem um grau alto, a princípio eu também tenho, é como se eu tivesse um grau alto, né? Porque mesmo que eu só tenha um contatozinho, se aquele próximo nó que eu tenho o meu contato, ele está muito conectado, é como se eu herdasse, de certa forma, essas conexões dele, porque eu só estou a 1 de distância de um nó que é super conectado, tá? Então, o grau de um nó é quantas arestas ele tem, de uma maneira simples. Então, o grau de um nó é quanto maior um grau de um nó, quer dizer que mais arestas ele tem, né? Que ele vai estar mais conectado. E aí tem esse número de, acho que é Bacon Numbers. Aqui, ó, Ney Obama, por exemplo. Né? Então, é esses 6 graus, né, de Kevin Bacon. Quer dizer que todo mundo, tem 6 graus, é a distância máxima que alguém está desse ator Kevin Bacon, certo? Então, você pode colocar qualquer pessoa, não sei se é esse aqui, Kevin Bacon to, não sei, vai, é um nome aí, alguém. Mas isso só funciona, essa plataforma, provavelmente só com pessoas conhecidas, né? Não dá para colocar... Jean Willis, o Bernardo Paim. Ih, será? Ele não achou Jean Willis. Vamos colocar, sei lá, bem simples, Tom Cruise. Tom Cruise é fácil, né? Mas enfim, não tô lembrando de ninguém. Aí... E aqui, ó, é 1, porque na verdade eles trabalharam juntos. E aí, assim, enfim, tem essa brincadeira aqui dizendo que Kevin Bacon ele fez tantas coisas diferentes que todo mundo tá ligado a ele. Assim. Então, ele é esse nó que tem um grau muito alto, porque o cara fez, tipo, filme de comédia, ação, não sei o quê, produziu não sei o que lá. Então, tipo, ele é um cara que ligaria, né? Teria muitas conexões. Então, esse conceito, né, dessas redes de pequeno mundo
eles são aplicados em várias coisas. E aí, o que que a gente faz aqui nesses trabalhos aqui? O que a gente faz é que a gente força o cérebro, então força, modela esse meu sistema para ser uma rede, para se comportar como uma rede de pequeno mundo. Então, eu já escolho esses limiares aí da correlação de modo que eu tenha que eles caiam numa faixa em que a rede se comporta como uma rede de pequeno mundo. Porque se eu deixar muito frouxo, assim, correlação demais, tudo vai estar conectado com tudo. Então, eu não vou ter esse comportamento. Então, eu meio que aplico esse limiar para que a gente modele a rede nesse tipo de rede de pequeno mundo. E aí eu tenho essas métricas. Ficou mais ou menos... Deu para entender? Sim, e uma pergunta assim, o cérebro seria mais uma rede de pequeno mundo ou mais um... Ele se encaixaria em todos ou qual desses todos que você falou ele se encaixaria melhor, assim? Assim, quem faz essas redes de pequeno mundo diz que sim, que é uma modelagem que se serve bem para o que a gente tem de comportamento do cérebro. Mas, de novo, é você pegar um modelo e você aplicar esse modelo no seu dado. O que eu diria é que o cérebro é um sistema complexo. Como você aborda esse problema, aí vai ter diferentes técnicas, né, de estudar. A física tem um monte de coisa de sistema complexo que você pode aplicar para estudar esses sistemas, né? Então, eu acho que sim, o cérebro é um sistema complexo. Como você modela esse sistema, aí são várias abordagens. E uma delas seria essa, de mundo pequeno, que quem trabalha com isso defende que é um modelo meio que plausível, assim, faz sentido você ter esse tipo seria possível você ter esse tipo de comportamento, né? Ele realmente se comportaria como uma rede de mundo pequeno, que você tem realmente esses clusters que tem uma alta eficiência local, mas que também globalmente funciona bem, né? Que você tem essas ligações maiores, de longa distância, que estão permitindo, então, que você tenha comunicação entre esses hubs diferentes do cérebro. Então, seria um jeito interessante de você modelar. Bom, e aí, nesse sentido, a gente fez um trabalho, então, ainda usando esse mesmo dado, aí dessa vez agora só o resting state lá, para tentar ver se essas métricas, né, de redes complexas, elas sofriam também alterações quando os voluntários estavam sob efeito da ayahuasca. É um trabalho que a gente fez em parceria com o pessoal da física, porque então, enfim, é uma matemática aí imensa por trás disso, assim, eu também acho até simpática as figuras, assim, são bonitinhas, né, você vê esses nós, vê como é que estão conectados, mas no final é muita matemática para você modelar e chegar nisso daí, e foi o doutorado de Aline Viol, foi o doutorado dela lá na física, e a gente fez em parceria com eles, e até hoje é uma super parceria, a gente sempre ainda tem feito coisas juntos, com a orientação do professor Gandhi, daqui da UFRN também. E aqui é só, então, o que a gente viu? A gente aqui tem um exemplo, né, um sujeito só, antes e depois. Ficou bem pequenininho aqui, mas você... Então, cada bolinha é uma região, como eu mostrei lá do Atlas, que eu dividi meu cérebro. Acho que cortou. Vocês estão me ouvindo? Agora você voltou, cortou um pouquinho. Tá, então aqui vocês veem que azul, nessas linhas, são as conexões, como eu falei, que representam essas correlações. Os pontinhos, né, as bolinhas, elas são as regiões, lá que eu dividi. E o tamanho da bola quer dizer o grau do nó. Então, quer dizer se ele tem mais ou menos arestas saindo deles. E aí aqui a gente vê que sob o efeito da ayahuasca muda isso, né? Então, aqui esses histogramas para mostrar a quantidade de nós e a quantidade do grau de nós. Então, a gente vê que antes do efeito da ayahuasca, a gente tem muitos nós com um grau aqui entre 30, né? Sei lá, tem uma coisa meio concentrada. Muitos nós com muitas conexões, com muitas arestas. E que depois você tem uma coisa meio distribuída, assim, você perde, né, isso, assim, você
tem um achatamento dessa curva. Tá? Então, existe uma mudança no padrão de conectividade do cérebro, isso eu vendo de maneira global, eu não estou vendo aqui, eu vejo que muda a topologia. Então, uma palavra que é muito comum de se usar em redes é topologia. O que é a topologia de uma rede? A topologia de uma rede é exatamente isso, como é que esses nós eles estão distribuídos e como é que essas arestas, como é que eles estão conectados. Isso é a topologia da rede. Então, o que eu posso dizer aqui é que a topologia da minha rede mudou. Porque antes eu tinha muitos nós com um grau médio aí de 30 e depois eu tenho meio que uma coisa que é um achatamento, assim, vai variar mais, né? Eu tenho graus com... tenho nós com graus diferentes. E uma outra medida que eu não falei, mas que também a gente pode inferir disso, é a entropia do sistema. Então, que está aqui no título, né? Então, a entropia de Shannon, né? O que é a entropia de Shannon? É uma medida que vem lá da teoria da informação. Shannon é um cara que, quando você está fazendo lá análise de sinal, todo mundo deve ter ouvido, se alguém fez, deve ter ouvido falar nele, que é um cara que está dizendo, se você vai amostrar um sinal, você tem que ter cuidado na frequência que você amostra ele para você poder reconstruir esse sinal bem. Então, um cara que tem uma influência bem grande nessa parte de análise de sinal, teoria da informação. E a entropia é uma medida física que está associada ao grau de incerteza de um sistema, né? Acho que lá quando no ensino médio, lá, né, quando você vê física e vê entropia, né, naquela parte lá de termodinâmica e tal, a gente vê como o grau de desorganização de um sistema, né? Então, não é bem o grau de desorganização do sistema, é que se você tem um sistema, é o quão certo você está sobre aquele estado. Então, ele mede o grau de incerteza e, de certa forma, a gente escuta muito falar que é isso, que quanto maior a entropia, mais desorganizado aquele sistema. Então, é mais desorganizado porque como você não consegue prever o estado que ele está. E a gente também fez essa medida aqui e aí a gente viu que existia um grau de entropia maior, então são os verdinhos aqui. Vê que aqui, como eu tinha... eu ia até falar isso. Ó. Lembra lá que eu tinha 9 sujeitos, né? Dos 9, quando a gente foi fazer essa análise, ainda perdemos 2. Então, essas análises aqui, elas são feitas com 7 sujeitos. Por que eu perdi 2? Porque eu já tinha tirado por movimento, né? A gente perdeu 2 porque uma outra coisa que acontece é que para analisar isso, todo mundo tem que ter as mesmas regiões, né? Física, a imagem tem que ter sido adquirida em todas as regiões lá daquele meu atlas. E aí tinha sujeito que não tinha adquirido, porque a cabeça dele era diferente, o tamanho, e aí tinha uma região que a gente queria incluir na análise, mas que 2 sujeitos não tinham essa região. Então, ou eu tirava a região, ou eu tirava o sujeito. E aí, a gente foi fazendo esse compromisso, né, entre região e sujeito, onde é que estava todo mundo, e no final a gente tirou 2 sujeitos por conta disso. E aí aqui eu estou mostrando o dado individual mesmo. Na média, isso é verdade, né? Então vocês veem que tem uma variabilidade super grande entre sujeitos, mas que, para todo mundo, a entropia ela é maior depois né, sob o efeito da ayahuasca. Não é depois, é durante o efeito. E isso daí, então, só para finalizar essa parte, então, dessa primeira parte, do efeito agudo, né, do psicodélico, esses achados, né, tanto da diminuição da atividade e conectividade ADMN, como esse aumento de entropia, ele serviu de base para uma teoria que atualmente eu acho que é uma das teorias mais aceitas sobre o que é que acontece com o cérebro durante o efeito de um psicodélico, que é essa teoria do cérebro entrópico. Então, é uma teoria que surgiu em 2014, né, desse pesquisador, o Carhart Harris. Ele é um cara que trabalha com psilocibina, então ele é o primeiro autor daquele trabalho que eu mostrei da psilocibina, e é um dos caras mais famosos da área, né? Eles têm um grupo lá no Imperial College, em Londres, e é quem mais publica, com certeza uma das pessoas que mais publica na área. E aí ele tem essa teoria, né, em que, pegando vários elementos da física, né? Por que eu disse que às vezes é complicado você entender isso? É que você está pegando umas coisas que já são difíceis de você entender, né? Mas que, de certa forma,
fazem algum sentido. Então, se eu digo, a entropia, ela mede a organização do sistema. A gente consegue entender mais ou menos o que é a organização do sistema. Mas que matematicamente ou funcionalmente é difícil você entender o que é isso, e você traz para outra área, né, na neurociências, e coloca todos aqueles termos dentro de outra área. Então, eu particularmente acho meio difícil, às vezes, você fazer isso né, a gente faz muito isso, pegar emprestado um termo de uma área e colocar em outro, para tentar facilitar o entendimento, mas no final a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer. Mas é bonita a teoria. Então, no final das contas, essa teoria do cérebro entrópico, que na verdade ele tenta abarcar diferentes estados alterados de consciência, diferentes estados de consciência. Então, o que seria isso? A gente teria o estado ordinário de consciência, tá? Nesse estado ordinário de consciência, que seria o estado que a gente se encontra agora, acordado, né? Enfim, normal, sem nenhuma alteração, estado ordinário de consciência. A DMN, né? Então, a DMN é super importante para essa teoria. Por quê? Porque, segundo a teoria, eles dizem que a DMN seria responsável por manter o cérebro funcionando de maneira eficiente, né, com essas regiões conectadas e garantindo esse nosso estado ordinário de consciência. Quando você tem uma mudança na DMN, então você tem essa diminuição da conectividade da DMN, você teria um cérebro, então você aumentaria a entropia do seu sistema, né, fazendo com que o sistema ele ficasse mais flexível, certo? Então você deixaria o cérebro mais flexível, né, com menos conexões, assim, diminuir as conexões, o cérebro está mais flexível, e isso daí é que estaria relacionado com alguns efeitos que se tem dos psicodélicos, como o próprio Carhart Harris usa muito o que se chama de dissolução do ego. Então, que é você perder essa sua ideia do self como você mesmo, e você ter esses sentimentos de unidade com o universo, de que tudo é um só, meio que perder essa fronteira entre o que é você e o que é externo. E isso daí seria um correlato dessa diminuição da conectividade da DMN. Mas, de novo, é uma teoria que é legal, assim, a teoria é interessante, mas que também são coisas difíceis de você provar. E aí essa entropia ela variaria, né, em diferentes estados. Então ele mostra aqui que você tem essa consciência primária, esse estado primário que teria uma determinada entropia, e se você aumenta a entropia, você teria esses estados, né, o estado psicodélico. Ele diz que as crianças são assim, então as crianças elas têm essas menos conexões, elas são mais flexíveis, têm esse pensamento mais flexível. Quando você está experiências de quase morte, então tem várias situações, né, aqui vários estados alterados de consciência, que você teria então esse aumento de entropia e estados mais flexíveis. Inclusive, essa teoria às vezes é usada para suportar o valor terapêutico dos psicodélicos, no sentido de que, por exemplo, na depressão, você teria um sintoma como a ruminação, que a ruminação é você ter pensamentos repetitivos, um padrão de pensamento rígido, né, geralmente negativo, e que no psicodélico você teria a quebra desses padrões, você teria a possibilidade de estar num momento mais flexível, de reconectar, então seria uma janela, né, de oportunidade para o cérebro ter essa maior flexibilidade. E você vai para o outro sentido, onde você teria um estado mais rígido, né, de menor entropia, como no sono profundo, como no coma, na anestesia. Então, você teria uma outra. Então, seria essa teoria, ela tenta, né, abarcar diferentes estados de consciência, né, diferentes estados de consciência, relacionando com essa medida da entropia. E é a teoria, enfim, como eu falei, foi de 2014, mas aqui, ó, ele fez um paper em 2018, reafirmando, porque então, em 2014 não tinha tantos papers ainda sobre isso, mas agora em 2018 já muitos, né? Então, vendo tudo isso que eu falei de rede complexa, de uma coisa que eu não falei, mas que dá para você ver de como essas redes elas são segregadas e integradas, então são outras medidas outras métricas, né?
que você pode calcular e você vê esse grau de integração e segregação. Então, baseado em vários achados de neuroimagem, eles meio que fizeram essa teoria. E se vocês lerem, por exemplo, esse livro aqui do Michael Pollan, que é super famoso, ficou super famoso agora recentemente também, em 2018, você vai ver que tem um capítulo inteiro que ele dedica a isso. Assim. Então, ele vai lá falar essa teoria e aplicar a diferentes situações. Beleza? E aqui só para fechar, para vocês verem como isso pode ser pop, como fazer neuroimagem com psicodélico, tem um destaque imenso assim na mídia, né? Então, em 2016, esse mesmo grupo, o Carhart Harris de novo, aqui de primeiro autor, eles publicaram os correlatos neurais da experiência com LSD, revelados por neuroimagem multimodal. Por que multimodal? Porque aqui eles fizeram fMRI e MEG também, que é a magnetoencefalografia. Então, eles olharam tanto, né, viram também a atividade elétrica, propriamente, né, com a magnetoencefalografia. E aí, gente, vocês veem aqui que o cara foi ao vivo na CNN, então ele estava ao vivo para contar essa descoberta aqui. Então, tipo, é um mega projeção, assim, né? E o chefe aqui, o pesquisador, o líder, né, que é o David Nutt, que é um cara muito famoso também na área, que foi consultor de drogas, né, de política de drogas da Inglaterra e tal. Ele deu uma entrevista para o The Guardian dizendo que isto é para a neurociência como a descoberta do bóson de Higgs foi para a física de partículas. Assim, tipo, calma, né? Menos, amigo. Mas, assim, para vocês verem que é, tipo, super... tem uma repercussão imensa, assim, né? Então, é uma coisa que está na moda ainda, assim. E aqui, como você também vê que as matérias dizem o que quiserem, né? Tipo, olha a manchete dessa outra aqui que eu achei super engraçada, que scanners cerebrais mostram como o LSD imita a mente de um bebê. Simplesmente é porque pegou lá uma palavra lá da teoria lá do cérebro entrópico, né? Ele foi lá e viu aqui que ele viu aqui que tinha né? Aqui aparecia, aqui dizia aqui ó, o cérebro de um bebê, parece a consciência de uma criança. E aí você tem lá no outro dia o LSD imitando o cérebro de um bebê. Mas é isso. Então, queria encerrar essa primeira parte, que foi sobre os efeitos agudos, né? Então, lembrando, quando a pessoa está sob o efeito do psicodélico. Beleza? Fernandinha, se puder voltar agora para conversar, antes de começar a próxima parte, tem uma pergunta aqui da Lana, que era minha também, na verdade, que eu estava aguardando, né? Dos efeitos de longo prazo. Eu fiquei pensando, assim, se vocês vão fazer outros estudos, sei lá, se você estudasse quem usa frequentemente, né, os usuários crônicos da ayahuasca, com pessoas que nunca usaram, ou que usaram uma única vez, sei lá, como controle, e visse se esse padrão de organização da rede, né, tanto o padrão de organização quanto a questão da entropia, se isso seria diferente em usuários crônicos, né, se as pessoas ficariam com uma percepção... Então, essa é uma pergunta, né, da Lana e minha misturadas aqui. E uma outra coisa também que eu fiquei pensando foi se não seria... Estou pensando no estudo para a gente fazer agora, Fernandinha. Não sei se vocês já estão pensando em estudos futuros, mas a gente tem que fazer alguma coisa agora. E daí da questão também do efeito do dia seguinte, né? Porque uma coisa é falar em efeito crônico, que as pessoas teriam uma entropia diferente dos não usuários. Isso daria para pensar... Assim, eu queria que você pensasse também, me respondesse isso, assim, não só em relação à ayahuasca, mas em relação a outros psicodélicos, né? As pessoas que usam mais frequentemente LSD ou usam mais frequentemente outros psicodélicos especificamente, né? Se isso seria observado também, se você esperaria que a rede cronicamente se comportasse diferente de não usuários ou de usuários únicos, né? De uma única vez. E esse outro efeito da utilização do dia seguinte, assim, porque a ideia é que a sua mente não volta imediatamente, né? A ideia é que o dia seguinte também seria talvez uma janela temporal interessante e menos eticamente complicada e metodologicamente complicada de estudar esse efeito agudo, né, do dia seguinte. Então seriam essas duas coisas que eu vou jogar aí. Quem quiser mais perguntas também podem postar aqui. Show. Então, com relação à primeira pergunta,
a gente não tem nenhum estudo assim comparando usuários crônicos regulares e sujeitos que não usaram, mas a gente teve fez uma colaboração com um grupo da Espanha, do pesquisador chamado Jordi Riba, que era um cara um pioneiro assim da área, foi quem fez todos os primeiros estudos com ayahuasca dentro de laboratório, foram feitos nesse grupo lá dele, inclusive faleceu esse ano, assim, foi uma grande perda para o campo. E a gente tem uma parceria com ele, que é um trabalho que a gente fez analisando espessura cortical. Então, lembra que eu falei que eu tive uma experiência analisando o dado de espessura cortical? Foi esse dado que a gente analisou, então, que a gente comparou mudanças estruturais, né? Então, entre indivíduos que eram usuários crônicos e não usuários da ayahuasca. E que a gente via mudança lá, um ligeiro aumento de espessura cortical no símbolo anterior e também no símbolo posterior. Tinha mudança nessas duas regiões. E que estavam relacionadas com mudanças de traços de personalidade. Então, ele via uma coisa de traço de personalidade, da pessoa ser mais aberta, né, de mudanças nesse sentido. Com relação a essas medidas de rede complexa, eu não conheço nenhum trabalho, nem com outros psicodélicos que tenha feito assim, comparando grupos de usuários de longo prazo ou recentes, ou enfim, não conheço ninguém que fez ainda. Mas sim, seria super interessante fazer. E a outra pergunta era do efeito subagudo, que é o que eu vou falar agora. Então, sim, a gente acredita que tem efeito depois, né, dessa parte, desse efeito mais pronunciado, tem esse efeito que a gente chama de afterglow, ou esse efeito subagudo, que seria um dia depois, que é o que eu vou falar agora no próximo. Tá? Tem mais alguém perguntando? Tem umas perguntas no chat aqui. Fluência fonêmica. Como funciona a aprovação do Comitê de Ética para aprovar esse uso aqui? É interessante que, assim, a ayahuasca, ela é liberado o uso ritual, né? Então, é liberado o uso ritual e para pesquisa. Então, as igrejas, né, do Santo Daime, essas religiões ayahuasqueiras, elas têm permissão, né, desde 92, se eu não me engano, para utilizarem nas cerimônias. E a gente tem também autorização para usar dentro do laboratório. Fora disso, a ayahuasca não é permitida porque ela tem DMT, que a DMT em si que é uma substância proscrita pela Anvisa, né? As beta-carbolinas não, mas a DMT sim. É trabalhoso conseguir a aprovação, mas assim, a gente, na verdade, quando a gente tentou aprovar o estudo aqui, vou falar um pouquinho sobre o estudo que a gente fez aqui, mas já tinha acontecido lá em Ribeirão, e aí meio que a gente já pegou essa onda, surfou essa onda de que estava aprovado. Né? Para você fazer em indivíduos saudáveis é menos complicado do que quando você vai fazer com amostra de pacientes, porque com pacientes é isso, você está, enfim, tem a dificuldade a mais do Comitê de Ética de liberar pesquisa com pacientes, né? Mas, no geral, aqui, assim, a gente tem uma grande vantagem no Brasil de que a gente tem a ayahuasca, que é uma substância psicodélica, meio que, apesar de ela tá dentro da cultura brasileira, né? Nem todo mundo conhece, mas é uma coisa que faz parte. Então, faz parte já daqui do uso social. Assim, tem muitos grupos que usam. A União do Vegetal, que é uma das maiores igrejas, eles têm mais de 20 mil pessoas que usam, bebem regularmente. Assim. Então, são grupos grandes, são organizados, né? Então, acho que tem essa facilidade de conseguir a aprovação. E eu acho que outra coisa é que, como eu mostrei, né? Tipo, ali naquele trabalho que saiu do LSD, a gente está experimentando essa renovação da ciência psicodélica, né? O ressurgimento da ciência psicodélica, né? Que estava... Né, ninguém fazia experimento com humanos lá desde a década de 70, e aí começaram de novo os primeiros estudos aí no início dos anos 2000 e mais recentemente. Então, né, depois desse vários anos sem ninguém fazer nada, começou-se de novo a estudar, né, e a ter muito essa visão de que os psicodélicos são substâncias importantes no tratamento de doenças psiquiátricas, que eu acho que é isso que está dando a força, né, para o campo, assim, acho que todo mundo meio que sabe, você fazer ciência básica, né, quando você está fazendo ciência básica, estudando aquilo porque você está estudando, interessado em mecanismos e descobrir, ninguém valoriza muito, é mais difícil. Se eu quero dizer, eu quero fazer aqui meu estudo com a ayahuasca porque eu estou interessada em saber como é essa mudança da percepção, como é que a percepção funciona e tal.
é uma coisa, assim. Mas se eu digo, eu quero fazer aqui meu estudo porque eu sei que essa substância ela pode ser útil na depressão, que é o que eu vou falar agora. Então, já tem uma força muito maior. E aí você tem muitos grupos ao redor do mundo que estão fazendo isso, né? Você tem uma grande iniciativa, por exemplo, do MAPS, que é uma organização americana lá, que estudos multidisciplinares de psicodélicos, que eles estão agora num estudo fase 3 com MDMA para estresse pós-traumático. Né, que apesar do MDMA não ser um psicodélico clássico, mas é uma substância que é muito mais conhecida pelo uso, era muito mais conhecida pelo uso recreacional do que como uma substância, né, com uso terapêutico. E você tem iniciativas, né? Então a gente tem essa iniciativa aqui no Brasil, testando a ayahuasca como antidepressivo. Você tem um estudo da psilocibina como antidepressivo também. Então, eu acho que assim, à medida que esses estudos vão acontecendo, você vai, de certa forma, naturalizando e ficando mais fácil de você conseguir a aprovação no comitê de ética.